Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina, formação profissional em computação. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à semana 4 da disciplina Formação Profissional em Computação. Nessa semana nós iremos falar sobre padrões clássicos da web, frameworks que são utilizados aí para a gente trabalhar e interagir na web. Então, nessas semanas, vocês vão se recordar aí de alguns fatos históricos da internet e alguns padrões que vocês conheceram, né? Outros que vocês vão conhecer, que são importantes e dispensáveis para o desenvolvimento das aplicações modernas. Serão apresentados também na próxima semana conceitos de biblioteca e frameworks que visam aí facilitar a sua experiência na implementação dos seus aplicativos. No final dessa semana, a gente espera que vocês sejam capazes de identificar características desses frameworks de desenvolvimento, né? De modo que vocês possam fazer escolhas de ferramentas adequadas para o desenvolvimento de soluções web. A professora Alessandra Alanes Macedo é uma mulher branca de cabelo comprido, loiro e cacheado, e está com blusa amarela florida. Ela é vista dos ombros para cima em uma varanda, com toldo e plantas à esquerda, televisão e ar-condicionado ao fundo, parede de tijolinhos com uma porta de vidro à direita. A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da docente à direita. No primeiro slide, o tema da aula: padrões importantes da web, HTML5, CSS3, JSON. Então, vamos lá, pessoal. Iniciando a questão da história, né, o primeiro nome que a gente ouve falar na história é de Vannevar Bush, né? O Vannevar, em 1945, né, ele já definiu alguma coisa que foi ser chamada de hipertexto, né? O Memex, ele tinha uma ideia de imitar a forma como nós, humanos, fazemos recuperação de informação, né? Então, ele pensava que a gente associava a informação e recuperava, né? E os documentos convencionais correspondem aí, na verdade, à versão linear dessas informações, né? A associação aí desses documentos é linear. Slide intitulado História e o texto. Vannevar Bush é considerado o inventor do conceito de hipertexto em 1945. O Memex deveria imitar a forma de recuperação de informações na mente humana. Documentos convencionais correspondem à versão linear dessas informações. O nome Vannevar Bush está destacado em vermelho. Esse trecho do Bush mostra bem essa ideia, né? A mente humana organiza informações de maneira associativa e forma uma rede. O fato das pessoas se recordarem de alguma informação a partir de uma informação inicial pode ser representada pelo percurso das ligações, olha que legal, em 1945, né? Entre as porções de informações armazenadas na nossa rede mental de conhecimento. O que ocorre com a escrita convencional é que a informação sofre uma linearização para se tornar texto. Então, vocês vejam isso, que interessante, né? A gente pensa de maneira associativa e, na maioria das vezes, a gente escreve de maneira linear, né? Então, o Bush já estava tentando pensar nessa maneira aí de associar as informações. Novo slide com a citação. A mente humana organiza informações de maneira associativa, formando uma rede. Reticências. O fato de as pessoas se recordarem de algumas informações a partir de uma informação inicial pode ser representado pelo percurso das ligações entre as porções de informação armazenadas nessa rede mental de conhecimento. Reticências. O que ocorre com a escrita convencional é que a informação sofre uma linearização para se tornar texto. Bush, 45. No canto superior direito, foto em preto e branco de Bush, homem branco de cabelo grisalho penteado para o lado e óculos de armação redonda. Em 65, o Theodore Nelson criou o termo, né? Então, o Bush é considerado o inventor da alma do hipertexto, né? Da ideia, e o Nelson, ele criou o termo hipertexto, né? E ele propôs isso no sistema Xanadu.
que deveria suportar o acesso do armazenamento dos hiperdocumentos, né, que armazenavam esses hipertextos em todo o mundo, né, de forma transparente. Pensando hoje o que seria similar aí a www que a gente veio a conhecer depois do Tim Berners-Lee. Slide com o texto. 1965, Ted Nelson cunhou o termo hipertexto. Propôs o sistema hipertexto Xanadu, que deveria suportar o acesso e o armazenamento de hiperdocumentos em todo o mundo de modo transparente, forma similar de como trabalha a www hoje. O nome Ted Nelson está destacado em vermelho. No canto superior direito, foto em preto e branco de um homem branco de nariz fino e óculos grandes. Seguindo nessa história, em 68 a gente tem outro marco importante nesse desenvolvimento da web, que foi feito aí pelo Doug Engelbart, né? Se vocês entrarem nesse link que aparece aí na tela de vocês, é a primeira conexão que houve entre a Universidade da Califórnia e da Flórida, né? Onde eles estavam fazendo um sincronismo, eles estavam num editor de texto, né? Mostrando a conexão ao vivo entre as duas universidades, onde eles manipulavam juntos essa figura, né? E se vocês ficarem atentos, vocês vão ver que tem um pontinho lá, né? Que era, na verdade, não era o destaque da apresentação, mas que já era o mouse, né? Então, por isso, o Doug Engelbart ele é considerado o pai da computação interativa, porque ele foi o inventor do mouse, né? Então, vale a pena, quando vocês tiverem um tempo, entrem aí nesse link e vejam essa transmissão, que é fantástica, é um fato histórico bastante relevante. No slide, o texto. 1968, Douglas Engelbart é considerado o pai da computação interativa e inventor do mouse, pioneiro ao demonstrar uma estação de trabalho com ambiente de janelas, na qual um sistema distribuído permitia a comunicação entre os usuários remotos e a interação desses usuários com um hiperdocumento armazenado remotamente. Abaixo, link do YouTube para o vídeo, Part 1 of 10, Engelbart and the Dawn of Interactive Computing, no canal SRI International. O nome Douglas Engelbart está destacado em vermelho. No canto superior direito, foto em preto e branco de um homem branco de testa larga e cabelo grisalho penteado para trás. Seguindo na história, né, agora uma história mais atual, né, nós pulamos para 1989 e não podemos deixar de citar Tim Berners-Lee, né? Ele apresenta, junto ao CERN, onde ele trabalhava, a proposta de um sistema chamado MESH, né? A ideia era que o MESH suportasse uma arquitetura cliente-servidor que deveria prover uma interface para o cliente, uma interface que permitia o acesso à informação independente do ambiente computacional, né? Independente do servidor na qual essa informação tivesse armazenada. Nesse contexto, você tinha diversos tipos de documentos, né? Através, né, de diversos protocolos, incluindo os vários existentes naquela época. E também o MESH, ele considerava um sistema de endereçamento universal, né? Que permitia a qualquer usuário acesso à informação. Em novo slide, o texto. 1989, Tim Berners-Lee apresenta junto ao CERN a proposta de seu sistema MESH. O MESH pretende suportar uma arquitetura cliente-servidor que deveria prover uma interface cliente consistente, a qual permitia o acesso à informação independente do ambiente computacional servidor no qual ela estivesse armazenada. Diversos tipos de documentos através de diversos tipos de protocolos, incluindo os vários já existentes. Um sistema de endereçamento universal que permitiria a qualquer usuário acesso à informação. Tim Berners-Lee e MESH estão destacados em vermelho. No canto superior direito, foto em preto e branco de um homem branco de cabelo preto e olhos pequenos. Né? Seguindo a história aí do tempo, pensando no Tim Berners-Lee, em 1990, quer dizer, um pouco depois, né, de 89, depois dele falar do MESH, ele apresenta o protótipo de um servidor que implementava aquela proposta que ele tinha feito, né, em 89, e aí ele passou a chamar esse ambiente, essa proposta de World Wide Web, né?
Em 91, o servidor, então, implementando isso, era colocado lá no CERN. E em 92 já tinha-se interfaces cliente-servidor, né, publicadas, e o Berners-Lee, então, faz a produção da primeira formalização aí do HTML. Né? É bastante interessante de você ver que em 90 o Tim Berners-Lee ele apresentou um protótipo de um servidor que implementava a sua proposta, né? E deixou assim esse rastro aí da história do começo da web aí nos anos 90. É bastante interessante, e essa formalização também do HTML 2 anos depois, que já tinha, né, dentro do HTML elementos que permitiam algumas funcionalidades, lógico que ainda era mínima e trabalhava com documentos estáticos, né? De 92 para frente, né, começa aí uma corrida, né? Por exemplo, em 93 tinha um total de 50 servidores instalados, né? Até então aí todo o desenvolvimento tinha sido feito, né, dentro do CERN. Em 93, julho, né, ocorreu o workshop sobre o www. Em seguida, começa a ser discutida a proposta já de evolução do HTML, o HTML+, né, que incluiu elementos para ligações com outras mídias, né, pensando aí em imagens e vídeos. E para o envio de dados já, né, pensando aí no envio de dados via formulário. Em setembro de 93, surge o Mosaic, que era uma interface gráfica que implementava interação do tipo point and pick, né, em clique, para os servidores que aí estavam no CERN com o www. E aí é divulgado dentro do National Center for Supercomputer Application nos Estados Unidos. Os clientes do Mosaic na época, né, eram o X-Window, Macintosh e mesmo o Microsoft Windows. O interesse pela web, então, né, pelo www, né, que aí ficou conhecido nesses nomes, né, web ou www, né, ele começa a crescer cada vez mais, tanto entre os usuários e a comunidade científica. E em dezembro de 93 já eram 500 servidores instalados, e um ano depois, em maio de 94, né, na verdade 6 meses depois, ocorre a primeira conferência sobre a www em Genebra, né, e já tinha um número de servidores aí para mais de 1.500. Então dá para ver o crescente interesse. Slide com o texto. Tim Berners-Lee, 1990, apresenta o protótipo de um servidor que implementava sua proposta, que passava a ser denominada World Wide Web. 1991, o servidor é disponibilizado para computadores do CERN. 1992, interfaces cliente e servidor são disponibilizadas publicamente e Berners-Lee produz a primeira formalização do HTML. Tim Berners-Lee, 1990, World Wide Web, 1991, 1992 e HTML estão destacados em vermelho. No canto superior direito, repete-se a foto do cientista da computação. Em 94 mesmo, né, logo após, ali dentro da primeira conferência, surge, então, o World Wide Web Consórcio, né? É um consórcio chamado W3C. Ele é formado por universidades, centros de pesquisas, indústrias e empresas que promovem aí a criação de padrões para um direcionamento mais estável do desenvolvimento da web. Lógico, né, do W3C ele foi dirigido e ainda é dirigido por Tim Berners-Lee, né, localizado no MIT, tendo como representante na Europa o NRA na França e no Japão, né, uma universidade japonesa com apoio aí do DARPA americano e da Comissão Europeia. Novo slide com o texto. 1994, World Wide Web Consortium, W3C. W3C é formado por universidades, centros de pesquisa e indústrias com o objetivo de promover um direcionamento estável para a web. O W3C hoje é dirigido por Tim Berners-Lee, localizado no MIT, tendo representantes na Europa, o INRIA, França, e no Japão, a Keio University. Conta com o apoio do DARPA USA e da European Commission. A data 1994 está destacada em vermelho.
No canto superior direito, em um retângulo branco, o logo da W3C. Ainda seguindo a história, né, em 2002 a gente vê surgir o que a gente chama de Rich Internet Application, ou RIA, né, que são aplicações web com características e funcionalidades de software para desktop. Né? A ideia é transferir o processamento das interfaces para os navegadores no lado do cliente, né, e o conteúdo fica mantido no lado do servidor. No slide, o texto, 2002, Rich Internet Application, RIA, denomina aplicações web com características e funcionalidades de softwares para desktop. Transfere o processamento das interfaces para os navegadores no lado do cliente e mantém o conteúdo no servidor. A data de 2002 está destacada em vermelho. No canto superior direito, um quadro vermelho dividido em 4 partes. Na primeira linha, ao topo, a sigla RIA. Na segunda linha, componentes ricos. Na terceira parte, à esquerda, Runtime. Está subdividida em Flash, Silverlight e Java. A quarta parte, Ajax, dentro da qual há as divisões. À esquerda, XML, HTTP, Object e Dados, JSON, XML. E as subdivisões, à direita, em um retângulo denominado DHTML, HTML, CSS, DOM e JavaScript. Crédito desta e da próxima imagem, Márcio Dávila, 2008-2011. Nessa figura, vocês vão ver aqui no eixo X, né, a questão da web, né, você passa de um mainframe para aplicações web globais, né, então você passa do acesso local para acesso global, e nesse eixo Y aqui, a gente vai ver a experiência do usuário, né, que tem uma questão muito mais textual aqui embaixo, e lá em cima uma questão muito mais rica, né, mais gráfica. No início, você tinha um mainframe, aí você, a partir de 92, passa a ter cliente-servidor, onde você consegue interações gráficas aí bem interessantes, né? Como, por exemplo, quando surgiu, né, as interações aí do Windows, né? As janelas e a possibilidade de você colocar ícones, clicar e arrastar, né? A partir da web, né, essa questão muda, né? A interação com o cliente em aplicações web, ela passa a ser uma interação bastante simples, né? Páginas basicamente com textos, links, né? Algumas figurinhas. Mas a partir de 2005, isso muda, né? Com a inserção e a ideia do RIA, né? Novo slide intitulado Com uma imagem. Sobre um retângulo rosado, os eixos de um plano cartesiano. O eixo vertical é dominado. Rich, experiência do usuário. Na parte inferior do eixo, o termo UI textual. Na parte superior, UI gráfica. O eixo horizontal corresponde ao Rich, alcance. À esquerda do eixo está o termo local. À direita, global. No ponto UI textual, com alcance local, está o mainframe, figura de uma máquina com 6 processadores. Dela parte uma seta com o ano 1992 para cima, em direção a cliente/servidor, com a figura de 3 computadores conectados a 3 CPUs, e que está no ponto UI gráfica com alcance local. De cliente/servidor, parte uma seta diagonal decrescente com o ano 1998 mais, direcionada para aplicações web, e a figura de um computador com uma engrenagem no monitor, que se encontra no ponto UI textual com alcance global. Dessa figura parte uma seta 2005 mais para cima, em direção a Rich, Internet Applications, e a figura de um monitor plano com a ilustração do cursor do mouse. A figura está em UI gráfica com alcance global. Aqui dá um exemplo, né? Ilustra bem isso. Aqui você tem nesse canto aqui do canto esquerdo da tela, você tem 3 interfaces aqui, 3 sites web do início da web, né? Aquele da parte de baixo ali do nosso gráfico anterior, né? Onde você vê a questão dos textos, poucas imagens e os links, né? E a atualidade hoje, né? Onde você tem um usuário que consegue interagir com a interface, né? Clicar e ver aí as diferentes mídias e interagir com essas diferentes mídias numa mesma interface.
Em novo slide à esquerda, 3 prints de páginas do início da web. As imagens são em 2D, com fontes semelhantes, poucos ícones e predominância do texto escrito. À direita, 6 prints de páginas da atualidade. Há o predomínio de imagens com melhor resolução, sobreposição de itens gráficos sobre as fotos e vídeos. Então, isso hoje está muito suportado pelos padrões web, né? Então, o que é um padrão web? Né? São documentos que definem, né, documentos definidos pelo W3C, que definem o regulamento, né, como funcionam as tecnologias em uso na web. O objetivo é informar para nós, né, desenvolvedores de aplicações web, as melhores práticas para criar sites e sistemas, garantindo aí que os usuários tenham experiências boas, né, ricas, com acessibilidade, compatibilidade, né? As especificações e guias técnicos ficam aí sob a responsabilidade aí da W3C, né, que faz aprovações e evoluções aí desses padrões, né? Para que então servem esses padrões, né? Esses padrões são criados com essas ideias, né, com esses aspectos de promover melhor interação dos próprios usuários, né, acessibilidade, privacidade, e eles refletem, na verdade, as visões de diferentes indústrias e diferentes interessados aí no setor ao redor do mundo, tentando equilibrar aí a velocidade e as questões de requisitos, né? Os padrões, eles são revisados, eles são testados, né, extensivamente por grupos aí de colaboradores do W3C e são disponibilizados gratuitamente aí sobre licenças livres de royalty, né? Quando os padrões são seguidos, eles permitem que os benefícios da web sejam disponíveis para todos, independente do sistema ou dos dispositivos que estejam utilizando a infraestrutura de rede, ou mesmo idioma, cultura, né, ou limitações físicas e cognitivas, né? É a ideia do acesso para todos, né? Lógico que pensando na privacidade e na segurança. Slide intitulado Padrões Web e o texto. Os padrões web definem e regulamentam as tecnologias em uso. O objetivo é informar aos desenvolvedores as melhores práticas da criação de sites e sistemas, garantindo aos usuários acessibilidade e compatibilidade. As especificações e guias técnicos são desenvolvidos e propostos pelo W3C, World Wide Web Consortium. Dentro desse contexto dos padrões web, né, a gente vai ouvir aí alguns nomes bastante conhecidos de vocês, alguns, né? HTML, por exemplo, para construir páginas ou sites web, né? É uma tecnologia fundamental, né? Ela ajuda a gente a definir a estrutura das nossas páginas. HTML é usado, então, para especificar se o conteúdo da página deve ser reconhecido como um parágrafo ou como uma lista, né? Ele organiza um link, uma imagem, né? Um reprodutor de mídia ou formulários que você esteja implementando aí dentro das suas páginas. Além do HTML, outro que é bastante difundido é o Cascade Style Sheets, né, ou CSS, que é a primeira tecnologia que você deve começar a pensar e aprender, né, depois de conhecer o HTML. Enquanto o HTML é usado para estruturar, né, fazer a estrutura e a semântica de um conteúdo, o CSS é usado para dar um estilo, né, e definir. Por exemplo, se você usar CSS para alterar a fonte, a cor, tamanho e espaçamento do seu conteúdo e dividi-lo em várias colunas, ou ainda mesmo adicionar alguns recursos, né? Você vai ter páginas aí muito mais, com maior estilo aí para apresentação, né? Mas a força da plataforma web não se baseia só em HTML e CSS, né? Há várias outras tecnologias que o W3C e seus parceiros estão criando, né? E algumas mesmo tecnologias que estão fora aí dos padrões da W3C, né? Então, a gente tem outras tecnologias, como estão aí nesses slides, né? A gente tem o JavaScript, que é uma linguagem de programação que vai permitir você implementar, né? Alguns já fazem isso, já implementam coisas simples ou mesmo coisas mais complexas em páginas web.
Cada vez que uma página faz mais do que apenas ficar lá e exibir informações estáticas, né? Você pensa aí que você pode usar HTML para exibir essas atualizações, esses mapas interativos, gráficos e etc. O Ajax é um uso mais metodológico de tecnologias, né? JavaScript e XML, né? Que são providas por navegadores para tornar uma página web mais interativa com o usuário, utilizando solicitações assíncronas de informações. O XML, ele trabalha junto do contexto do W3C, o XML, ele trabalha na geração de marcação, né, para algumas necessidades, propósitos, né, de semântica, né, o propósito principal é compartilhar informações, né, por meio de internet. E, finalmente, o JSON, ou JavaScript Object Notation, né, que é uma notação de objetos para JavaScript, é uma formatação para troca de dados, né? Para os seres humanos é fácil ler e escrever, né? Mas para as máquinas isso é difícil de interpretar e gerar, né? Está baseada normalmente num subconjunto aí, o Ajax da linguagem de programação JavaScript, tá? O JSON é em formato texto, né? E consequentemente ele é independente da linguagem, pois ele usa aí convenções que são familiares também a outras linguagens como C, C++, C#, Java, Perl, Python e muitas outras. Essas propriedades fazem com que o JSON seja um formato aí ideal para troca de dados. Então, eu acredito que algumas dessas tecnologias vocês já conhecem e outras eu convido vocês aí a conhecerem. Slide intitulado Padrões Clássicos da Web e os nomes em vermelho: HTML, CSS, JavaScript, Ajax, XML, JSON. Bom, pessoal, com essas tecnologias, HTML, CSS, XML, Ajax, JSON, eu encerro a aula hoje, a primeira aula da semana 4, e espero vocês na próxima aula. Até mais, pessoal, um abraço. Linhas retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.